leitura, convivência com pessoas inteligentes, que se aprende por modelagem, e ambientes. Porque os ambientes, eles vão te despertando. Você vai, caramba, tem isso aqui, nossa, tem essa possibilidade, essa conferência me ensinou tal coisa. Ambientes te proporcionam experiências que, é claro, aumentam sua inteligência. Começando mais um Bastidores do Destino, no carro, aproveitando a ida para o aeroporto. A gente não perde tempo. Eu acabei de sair de uma palestra a 1h30 de São Paulo, depois da cidade de Guarulhos. Estamos indo embarcar agora para BH e à noite ainda tem Brasília, ou seja, 3 compromissos num dia só, e a gente ainda aproveita a estrada para conteúdo. Então vamos lá. 3 coisas que você fez no início da caminhada e que você aconselha as pessoas a fazerem também. Número 1, se espiritualizar, né? O que é se espiritualizar? Ter uma rotina de espiritualidade. Oração, leitura da Bíblia e jejum. O jejum é muito importante, que é você abster-se de um alimento, de uma refeição, às vezes 1 dia, 2 dias, tem gente que aguenta até mais, para você enfraquecer tua carnalidade, são os desejos carnais, e fortalecer teu espírito. A leitura da palavra é por causa do conhecimento, quem não conhece a palavra não sabe o que fazer da vida, e a oração é para conexão com Deus e você ter respostas que só Ele tem. Porque você acredita que... Isso é só uma, né? Você perguntou 3 coisas. Vai. Então, primeiro é a espiritualidade. A segunda coisa é estudar sobre vida emocional. Eu acredito que tudo de bom ou de ruim vai começar nas suas emoções. Então, se você for uma pessoa que se ofende rapidamente, uma pessoa que guarda rancor, uma pessoa que não consegue entender o que a outra está falando, interpreta errado e fica contra a pessoa, uma pessoa que cria inimigo, que para de falar com todo mundo, fica com raiva por qualquer coisa, que principalmente coloca para fora essa ira, essa raiva, você vai perder muito na vida. Então, espiritualidade, vida emocional e terceiro, cuidado com a saúde. Tanto a mental, que eu acho, meu Deus, fundamental. Se você pirar, ninguém vai ficar do teu lado. Saúde mental, que tem a ver com a saúde do sono, tem a ver com o equilíbrio nas emoções, tem a ver com você buscar ajuda se for necessariamente, porque a gente vive numa década de ansiedade crônica, de depressão, tanta coisa ruim, emocionalmente, né? Mentalmente falando, e saúde física mesmo, você ter uma alimentação saudável e um mínimo de exercício físico. Por que você acredita que desenvolver a inteligência é o caminho para quem quer crescer na vida nos dias de hoje? Nós temos um projeto, né, que se chama Clube de Inteligência. Em breve, já vai fazer 10 anos de projeto. O Clube de Inteligência foi um dos maiores clubes de desenvolvimento da inteligência do país. A gente teve mais de 30 mil alunos. Demos um stop rápido para a gente poder criar o aplicativo para poder se tornar mundial, tá? Só por causa disso que a gente está nesse stop. Mas os alunos estão lá. E eu criei esse aplicativo, que vai ser lançado agora em março de 2026. 2016 a gente inaugurou. 2026 vai fazer agora 10 anos. Porque a gente acredita que se você não entender as coisas, que é o princípio da inteligência, entender como as coisas funcionam, você não vai conseguir escolher nada na vida, você não vai saber se posicionar, você não vai se dar bem com pessoas por causa da inteligência relacional, não vai lidar com as próprias emoções por causa da inteligência emocional, não vai saber multiplicar dinheiro por causa da falta de inteligência financeira e por aí vai. Então eu preciso, como missão de vida que eu tenho, desenvolver a inteligência das pessoas para que o mundo melhore um pouco. 3 dicas práticas para quem ainda não sabe como desenvolver a sua inteligência. 3 dicas assim muito boas e rápidas para você melhorar a tua inteligência. Número 1, leitura. Thiago, não gosta de ler, então não dá. Tem que ir gostando ou não gostando. Da mesma forma que eu, por exemplo, não gosto de ir na academia, mas eu vou por causa de saúde. Então, com certeza a leitura é uma das coisas que mais afia a sua inteligência e também é o melhor custo-benefício, né? Agora, segunda coisa é você andar com pessoas inteligentes. Você começa a andar com pessoas inteligentes, lembrando que as inteligências são múltiplas, né? Tem um famoso psicólogo, Howard Gardner, que fala sobre as 9 inteligências. Você tem vários tipos de inteligência. Então, às vezes, você é muito bom de inteligência financeira, sabe lidar com números muito bem, mas é péssimo na inteligência emocional. Você não consegue lidar com as próprias emoções. Às vezes, tem gente que é muito bom em QI alto, em genialidade, tem um QI bom,
mas não sabe lidar com outras pessoas. A inteligência relacional dele é péssima, né? Ou a própria inteligência emocional, lidar consigo mesmo. Então, leitura, convivência com pessoas inteligentes, que você aprende por modelagem, e ambientes. Porque os ambientes, eles vão te despertando. Você vai, caramba, tem isso aqui, nossa, tem essa possibilidade, essa conferência me ensinou tal coisa. Ambientes te proporcionam experiências que, é claro, aumentam sua inteligência. Quais são os 3 tipos de pessoas que eu devo escolher para ser meu gatilho de repreensão? Se você ainda tem pai e mãe, ninguém te quer melhor do que ele próprio, do que um pai ou uma mãe. Não tem amigo, não tem ninguém que vai querer que você seja melhor do que ele, a não ser se for teu pai e tua mãe. Então, pai e mãe, se estão vivos, você tem que ter um guia espiritual, né? Por exemplo, eu que sou cristão evangélico, eu tenho um pastor, uma pessoa que ora por mim, que me aconselha biblicamente, espiritualmente. E terceiro, alguém que seja mais velho, mas além de mais velho na idade, tenha mais resultados que você. Né? Uma pessoa que já viveu e venceu. Essas geralmente são as 3 pessoas mais assertivas para te dar direcionamento e serem gatilhos de repreensão, te chamarem a atenção. Por que amadurecer dói tanto, filosoficamente falando? Porque todo conhecimento que entra incomoda a alma e o corpo, né? A mente e o corpo. Você, por exemplo, você está muito tempo numa aula, você está aprendendo muita coisa nova, você dá uma vontade de distrair, você começa a ficar com torcicolo, dá um negócio nas costas, fica com vontade de ir no banheiro. Mente e corpo, ai, tô cansado, ai que sono. Mente e corpo reagem quando o conhecimento está entrando. E sem conhecimento a gente não acessa a maturidade, né? Que é um reflexo da sabedoria. Então, assim, não tem jeito. Para você amadurecer, dói. Você passa por experiências que às vezes são negativas, você precisa lidar com elas, vencê-las. Você tem que lidar com pessoas difíceis e aprender a deixar para lá. Toda maturidade exige um pouquinho de dor, até porque na vida, em todas as áreas, o crescimento só vem com dor. O que é uma vida bem vivida para você, Tiago? Uma vida bem vivida. Número 1, uma vida que fez sentido. Você não vai encontrar isso fora da espiritualidade, porque Deus ele tem essa capacidade, por ser o criador do ser humano, né? Ter deixado o manual de vida do ser humano, que é a Bíblia, e dessa capacidade de saber o que faz sentido e o que não faz para o ser humano. Então, uma vida espiritualizada geralmente vai ser uma vida bem vivida, por causa do sentido, né? Segundo, uma vida que é compartilhada com pessoas que valeram a pena. Você escolheu muito bem com quem você vai compartilhar a vida, né? Seu cônjuge, seus amigos, se você tiver empresa, seus sócios. A vida ela fica mais difícil quando está sendo compartilhada com pessoas ruins. Eu acho que em terceiro, né, além de espiritualidade e compartilhar a vida com pessoas boas, uma vida bem vivida é uma vida de bom gosto. E bom gosto só se aprende com convivência com pessoas melhores. Então, por exemplo, eu aprendi o que é comer num bom restaurante, o que é uma boa viagem, como escolher um bom hotel, qual é o comportamento adequado para cada lugar, o que fazer no final de semana. Se eu estou com um tempo e um dinheirinho livre, como eu faço isso virar felicidade para mim com pessoas de bom gosto? Senão, eu conheço muita gente que tem dinheiro, mas tem gosto nenhum e acaba não aproveitando, não tendo uma vida bem vivida. Então, eu acho que espiritualidade, com boas companhias e bom gosto. Qual é o primeiro pensamento que precisa morrer dentro de alguém para ela começar uma verdadeira transformação? Crenças limitantes. Não posso, não quero, não é para mim, não mereço. A primeira coisa que tem que sair para você viver uma verdadeira transformação é você acreditar que é possível, você não ter resistências, né, mentais com o teu crescimento, com a tua transformação. Isso vale, inclusive, até para a espiritualidade, por exemplo. Como é que você vai deixar Deus fazer algo na sua vida se você não acredita que é possível Ele fazer? Como é que você vai ter uma transformação emocional se você acha que não é merecedor disso? Como é que você acha que vai ganhar dinheiro se você acha que não consegue? Então, quebrar crenças limitantes, para mim, é o ponto número 1 para qualquer transformação. Existe um momento exato em que a mente vira a chave ou é sempre um processo? Eu acredito nos dois.
Mas esse momento exato que vira a chave, você já passou por um processo, né? Eu não acredito que vira a chave do nada. Eu acredito nos dois, no sentido de que você vai passando por processos, você vai conhecendo pessoas, você vai passando por experiências, você vai visitando lugares, você vai observando situações, até que chega um momento que vira a chave. Você fala, agora eu comecei a entender a vida. Agora eu entendi o que é. Então, processo bem aproveitado gera essa virada de chave. Você falou que as pessoas precisam eliminar as crenças. Quais você percebe que mais sabotam a geração atual? Eu acho que são várias fortes, né? Mas eu acho que é a crença de merecimento, a questão de eu não mereço, isso não é para mim. Eu acho que se for colocar em percentual, a questão do isso não é para mim, eu não mereço, é o mais forte de todos. Apesar de várias crenças limitantes serem poderosíssimas para frear a tua vida, acho que percentualmente essa é a maior. Existe mentalidade vencedora sem dor? É difícil explicar essa pergunta, porque você consegue ter uma mentalidade vencedora, mas para executar e ter o resultado vai precisar da dor. Então, porque você pode, por exemplo, ter adquirido essa mentalidade vencedora por modelagem. Você viveu num ambiente de vencedores, você falou, cara, é isso que eu tenho que fazer. Só que na hora de executar, não vai ser fácil. Vai ter muita frustração, traição, tenta, frustra, tenta de novo. Pessoas começam contigo e depois te abandonam no meio do caminho, ou seja, vai ter dor. Então eu acredito que até é possível criar mentalidade vencedora sem dor, mas na execução certamente terá. Qual é a maior ilusão emocional que alguém pode ter ao longo da vida? De que tem muitas. A maior ilusão emocional que a pessoa pode ter na vida é ela acreditar que o melhor da vida dela vai vir através de uma outra pessoa. Sempre vai ser entre você e Deus. Por exemplo, eu amo meus filhos. Daria qualquer coisa por eles. Mas a melhor coisa da minha vida sempre vai vir entre eu e Deus. Porque meus filhos podem me decepcionar um dia. Aliás, eles um dia podem mudar de país quando crescerem e não terem mais contato como tem hoje comigo. Não sei. Ninguém prevê o futuro. Então a minha esperança não está no que uma outra pessoa pode me oferecer, mas na minha relação com Deus. Eu acho que quando está você e Deus bem resolvido, tudo entra no lugar. Existe vida bem-sucedida ou vida próspera sem coragem? Não. A coragem é fundamento. Você sabe o que é um fundamento? Quando você vai construir um prédio, você tem que lançar as sapatas, tem que escavar, lançar as sapatas e fazer o fundamento. E o fundamento, a profundidade, a qualidade do cimento, dos ferros, está diretamente ligado ao tamanho do prédio que você vai construir. Então, o tamanho da sua coragem, sem dúvida alguma, será o fundamento para o tamanho do negócio ou do projeto que você vai construir na vida. Então, coragem é fundamento. Se você pudesse eliminar um vício mental da humanidade, qual seria e por quê? Vício mental. Primeiro, eu acho que a gente nunca vai conseguir resolver nenhum problema da humanidade, né? Os problemas da humanidade são tão complexos e coletivos que uma pessoa não vai resolver. Quantos grandes escritores, grandes filósofos, grandes cientistas passaram pelo mundo, resolveram o problema de algumas pessoas, resolveram o problema de uma sociedade, mas não da humanidade. Mas eu acho que hoje, tratando-se de século XXI, 2025, que a gente está gravando esse vídeo, seria ansiedade. Eu acho que é um vício destrutivo e está fazendo a humanidade adoecer rápido e coletivamente. Qual pergunta alguém deveria fazer a si mesmo todos os dias para não se perder? Eu estou fazendo o que Deus quer? Eu estou cumprindo o que Ele espera de mim? Eu estou alinhado com o que Ele deixou escrito? Eu estou agradando a Deus? Acho que essas são as perguntas que ao mesmo tempo me dá alegria, me dá temor. Porque
a gente nunca pode estar desalinhado com essas perguntas. Se a gente está bem com Deus, a gente está bem com todo mundo. Se você está aprovado por Deus, ninguém pode te reprovar. Mas como saber o que Deus quer para mim? Existem várias formas que Deus comunica a sua vontade, né? A gente tem um vídeo na internet, tanto em formato de pregação quanto em formato de Brunecast, que são as 8 formas que Deus fala. Você pode procurar depois no YouTube e achar esse vídeo. Então Deus fala de várias formas. Agora, como saber o que Ele espera de mim? É uma mistura do que Ele vai falar, seja através de um sonho, de um profeta, da própria palavra, de um sentimento que Ele coloca no seu coração, de um conselho de alguém que tem hierarquia emocional sobre você, como pai, mãe, guia espiritual. Sinais que Ele dá, né? Por exemplo, quando eu quebrei, Ele me deu um sinal claro através de um convite. Eu estava quebrado e me convidaram para dar uma palestra. Eu estava em depressão e tudo. Eu falei, cara, como é que chegou essa palestra? Nunca ninguém me convidou para dar uma palestra. Eu vi como um sinal divino. Poxa, eu preciso começar a dar palestra. Então, tá ligado nos sinais. Eu acredito que o mais fundamental, o terceiro ponto, é ter paz. A Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro, é o juiz do nosso coração. Então, quando Deus fala contigo, você sabe que é de Deus quando você tem paz. Você acredita que as pessoas, a maioria das pessoas, pensa ou apenas reage? Reage. Pouca gente pensa. Pouquíssimas pessoas pensam. Por isso que eu estou trabalhando muito no clube de inteligência nesse aplicativo, para ensinar as pessoas a pensar. Se as pessoas pensarem, a gente não teria o número de divórcios que tem, a gente não teria o abandono de filho que tem, a gente não teria as quebras financeiras que tem, a gente não teria as brigas de trânsito, ou brigas de bar, ou confusões que tem, a gente não teria os golpes financeiros que tem, a maldade do mundo teria abaixado assim, significativamente. Eu acredito que a maldade ela baixa pela espiritualidade, né? Não pela inteligência, mas a inteligência ajudaria muito. Se Aristóteles estivesse vivo hoje, o que você conversaria com ele? Aristóteles, para mim, não só por ter sido pioneiro, né? Aluno de Platão, depois de Sócrates e tal, mas para mim é o maior filósofo da antiguidade, porque ele conseguiu falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo, né? É muito difícil, numa vida que é tão curta aqui na Terra, conseguir dominar tantos assuntos. Mas eu conversaria com ele basicamente sobre metafísica, espiritualidade, algo que ele poderia ter desenvolvido muito mais. Os gregos eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses e muitas superstições. E tanto que essa foi a dificuldade que o apóstolo Paulo encontrou lá no livro de Atos, quando ele vai pregar no Areópago, em Atenas. Os atenienses falam, esse cara é louco, está falando de ressurreição dos mortos. Porque o evangelho ele quebra o misticismo, ele quebra essa tipologia do herói, né? E fala a verdade. E os gregos, principalmente os filósofos, eram muito apegados a isso. Então eu acho que eu conversaria sobre espiritualidade. E o que você perguntaria sobre a geração atual? Do próprio Aristóteles? Isso. Acho que eu chamaria ele de Ari, né, na intimidade. Ari, o que você está achando dessa loucura aqui? Acho que essa é a pergunta que eu faria para ele. Dá uma olhada nessa doideira que o mundo se tornou e me dá uma opinião filosófica sobre isso. O que é sabedoria na prática e como ela se revela no cotidiano? Sabedoria na prática é saber o que fazer, como fazer, com quem fazer, quando fazer. Quando você tem as respostas para isso, você tem sabedoria. Então, na prática é isso. Tem várias coisas mais complexas para explicar sobre sabedoria, mas assim, rápido, na prática, na veia, saber o que fazer, quando fazer, com quem, quando, como fazer, qual a estratégia para fazer isso. A sabedoria, ela não é só o conhecimento, ela é a aplicação certeira do conhecimento. A vida muda mais através de revelações ou de decisões? Revelações, eu digo coisas que você descobre. A vida muda mais através de descobertas ou de decisões?
proporcionalmente vai ser através de decisões, porque não é todo dia que você descobre alguma coisa, não é todo dia que você tem uma revelação nova. Mas eu acredito que a revelação ou a descoberta ela tem mais poder do que a decisão. Por quê? Por exemplo, decidi ser ateu, mas tive uma revelação divina, vou deixar de ser ateu. Então a revelação ela acaba cancelando a decisão. Mas proporcionalmente, você vive muito mais por decisões do que por revelações, por descobertas. Então é uma mistura dessas coisas aí. Por que o ser humano prefere ilusões confortáveis a verdades transformadoras? Porque o ser humano está atrás de zona de conforto. Está atrás de ficar parado e as coisas virem até ele. Então toda decisão que é transformadora vai ter que gerar mudança geográfica, mentalidade vai ter que evoluir, o trabalho vai ter que ser mais agressivo, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que ler mais livros, vai ter que conviver com um monte de gente. Traz um desconforto comportamental, emocional, espiritual, até financeiro às vezes, que o ser humano em geral, né, não está disposto a pagar esse preço. Porque cerca de 1,5% da população tem alguma mudança significativa de vida, financeira, felicidade, certo equilíbrio na vida. Só 1,5%. Porque eles foram que falaram, olha, eu vou me dedicar à disciplina, vou me dedicar ao conhecimento, vou me dedicar ao comportamento, a ter uma vida comportamental benéfica, assertiva, vou me dedicar à espiritualidade, o conjunto dessas coisas, né? Infelizmente, as estatísticas não mentem, a maioria das pessoas prefere conforto. A mente humana tem mais medo do fracasso ou do sucesso? Do fracasso. Por causa da ilusão do sucesso. Então, a pessoa prefere ela ter um medo do fracasso porque ela já sabe o que é fracasso e ela tem medo de sentir isso de novo. O sucesso, por ela não saber o que é, ela deseja, sem saber que o sucesso tem dificuldades seríssimas, né? Falta de privacidade, exposição midiática, e outros tipos de problemas, até emocionais, né? Mentais. Você tem que começar a conviver com muita gente, estar em muito lugar ao mesmo tempo, lidar com dinheiro que pode causar um desconforto, porque muitas pessoas não têm e você tem. Tem muitas crises que uma pessoa de sucesso passa que quem está no fracasso nem imagina que é possível. Então as pessoas geralmente têm mais medo do fracasso porque não sabem as consequências do sucesso. A imaturidade emocional é uma escolha ou uma consequência? É uma consequência. Por algumas pessoas pode ser uma escolha, né? Ela teve a oportunidade de aprender e não quis. Mas geralmente é uma consequência de uma vida sem estudo, sem comportamento, sem modelagem, sem leitura de assuntos, sem ambientes com pessoas emocionalmente saudáveis. Aí você não consegue se guiar o que é emoção saudável, não tem um parâmetro. Então, basicamente é isso. Por que é tão difícil para o ser humano sustentar aquilo que começou? Por que as pessoas não terminam o que começaram? Porque precisa de coragem para começar e às vezes ela gastou toda a energia que ela tinha nessa coragem para começar. Mas precisa de muita resiliência para permanecer, para ficar na luta do dia a dia. Então a pessoa gastou tanta energia na coragem para começar que não sobrou nada de resiliência para aguentar o meio do caminho. E o meio do caminho, ele não só é pesado às vezes é chato. Porque você tem que fazer tudo, a mesma coisa todo dia. E às vezes você não aguenta. Tanto a pressão emocional, quanto simplesmente a chatice da disciplina. Então muita gente começa e não termina. Por que as pessoas esperam resultados diferentes sem mudar comportamentos? Porque essa é uma ilusão facilmente absorvida pelo ser humano, de que alguma coisa vai cair do céu, alguém vai fazer para ele, que se eu colocar aqui meu dinheirinho, do nada vai virar 3 vezes mais. Essa ilusão do fácil faz a pessoa acreditar nesse tipo de coisa. E a verdade é que tudo na vida tem um preço
e alguns preços são altos demais. Então você tem que escolher muito bem o preço que quer pagar. Você é ou já foi procrastinador? Se sim, como resolveu isso? Tá, não sou procrastinador, já fui em parte. Eu nunca fui totalmente procrastinador, mas já fui em parte. Tinha áreas da vida que eu falei, por exemplo, minha área física, minha saúde física. Até os 40 anos eu não me cuidei. E com 40 anos eu tive vários problemas de saúde, tive que parar obrigatoriamente e me cuidar. E eu falei, não vou mais procrastinar na saúde. Então faço meus exames periodicamente, com vontade ou sem vontade, vou na academia semanalmente, cuido da minha alimentação, não sou ultra disciplinado, mas cuido básico da alimentação, para não ter mais problemas de saúde. Então, toda hora que você procrastinar, você vai perder. Tudo que você deixar para amanhã, o que poderia fazer hoje, você vai entrar em desvantagem. Então, hoje eu não sou procrastinador. Como você descreve a disciplina? Ela é uma coisa mental? Ela começa na mente, sem dúvida nenhuma, é uma programação mental. Disciplina é uma programação mental executada no físico, né? Então, mesmo que seja um exercício mental como ler, você tem que fisicamente fazer alguma coisa. Levantar, ir até a tua biblioteca ou até o lugar onde você guarda seus livros, pegar e ler, né? Vai ter que usar o corpo de qualquer forma. Mas a programação é mental. Faça chuva, faça sol, tô feliz, eu tô triste, tô bem, eu tô meio murchinho hoje, não importa, eu vou fazer o que tem que ser feito. Seja fisicamente, seja academicamente, seja espiritualmente, eu tenho uma disciplina e vou cumprir, ponto final. Qual a decisão você acha que mais revela quem uma pessoa é? A de falar a verdade ou a mentira. A decisão que ela toma, quando está debaixo de uma pressão, de uma situação difícil, falar a verdade ou mentir, define quem é essa pessoa. Inclusive, esse é o elemento que eu mais uso para escolher as pessoas que vão andar do meu lado. Mais do que qualquer outra coisa. Um exemplo sobre verdade ou mentira. Uma pessoa que trabalhava comigo, chegou para mim, enfim, eu já tinha perdoado ela de várias situações complicadas que ela criou pra gente, a gente deixou pra lá, sempre ajudava. Uma vez ela entrou numa situação difícil, a gente ajudou, uma situação pessoal, e ela só trabalhava pra gente, era só funcionária, colaboradora. E chegou um dia que ela chegou perto de um feriado, ela falou que estava com um problema, inventou um problema de saúde, e depois a gente descobriu que era mentira, que ela na verdade foi curtir o feriado, desativou, bloqueou a gente assim para a gente não ter acesso nem a stories, nem a status de WhatsApp, a gente não viu onde ela estava, mas recebeu a informação, enfim. E mesmo eu tendo ajudado tanto, tendo dado chances de coisas que ela errou profissionalmente e te deixou para lá, com a mentira eu não sei lidar. Até porque se ela chegasse para mim e falasse assim, olha, queria tanto descansar, apareceu uma oportunidade para eu viajar, que nunca viajo, você me libera? Eu ia liberar. Mas quando a pessoa escolhe o caminho do engano, escolhe o caminho da esperteza, da mentira, eu já não... Eu acho que revela muito sobre a pessoa. Perdoo, mas convivência só de longe agora. Quando o assunto é finitude da vida, o que você pensa? Salmos 90, que é o Salmo de Moisés, para quem não sabe, diz: ensina-me a contar os nossos dias, a fim de que alcance o coração sábio. Ou seja, a sabedoria, ela também envolve você saber contar os seus dias, ou seja, ter noção da finitude. Não só se você for morrer velhinho de morte natural, que ainda assim é pouco tempo na vida, 70, 80, 85 anos, como também qualquer coisa pode acontecer e você morrer antes do tempo. E quando você tem noção de finitude, você calcula melhor suas decisões. Você baixa teu ego e teu orgulho. Você se espiritualiza mais porque você começa a pensar na eternidade. Você trata melhor as pessoas, porque afinal de contas você quer ser lembrado como uma pessoa que era benquista, bem relacionada, e não como alguém que perturbava a vida dos outros. Então eu acho muito importante quando a pessoa pensa na morte, quando a pessoa tem noção da finitude. Salomão diz que mais vale estar na casa do luto do que no banquete. Porque na casa do luto, lá no enterro, você tem noção da vida. Acho muito inteligente isso.
última pergunta. Se você pudesse ensinar uma única habilidade mental para todo ser humano, qual seria? Uma habilidade mental? Eu acho que a maior habilidade mental que eu tenho e que eu ensinaria para as pessoas é imaginar algo grande e na mesma imaginação já ver pronto. Tem muito a ver com fé isso. Eu imagino muita coisa grande na minha vida, materialmente, emocionalmente, na família, nas minhas conquistas profissionais. É muito grande. Tecnicamente, hoje eu não conseguiria, mas eu já vejo pronto. Então, a habilidade de imaginar e acreditar sem duvidar que aquilo vai acontecer, acho que é uma habilidade mental fundamental para qualquer empreendedor, aliás, para qualquer ser humano, mas principalmente para quem vai empreender alguma coisa na vida, uma empresa, um projeto, uma família, uma construção. Então, pensar grande e já ver pronto. É isso aí, mais um Bastidores do Destino. Se a pessoa gostou, ela curte, comenta e compartilha. Compartilhar é muito importante, porque muita gente precisa, como eu te falei no início do vídeo, a gente está aqui saindo de uma palestra, faço 3 palestras hoje em 3 estados diferentes, está saindo de uma palestra indo para outra para pegar um avião agora, estamos aproveitando para gravar conteúdo para vocês, porque a gente não para de produzir para vocês gratuitamente. Compartilha, curte o vídeo, se você não está inscrito nesse canal, se inscreva agora, vale muito a pena e o programa Bastidores do Destino está cada vez melhor.